O milagre que mudou a vida de Bruno, da cadeira de rodas à vitória em Cristo. Bruno tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, mielopatia cervical, uma doença degenerativa que comprimia sua medula espinhal, causando dores insuportáveis, perda de movimento nas pernas e ameaça de ficar paralisado para sempre. Os médicos foram claros: não há cura. Com o tempo você perderá a mobilidade e dependerá de uma cadeira de rodas. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. A dor era tão intensa que ele mal conseguia dormir. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a desesperança crescia a cada exame, a cada noite em claro, a cada olhada no espelho que mostrava um jovem sendo roubado de seus sonhos. Bruno era filho de uma família simples do interior de São Paulo. Seu pai, Pedro, trabalhava como pedreiro e sua mãe, Maria, fazia faxinas para ajudar nas despesas. Eles não tinham plano de saúde, e os tratamentos particulares eram inacessíveis. Aos poucos, as economias da família foram se esgotando, e o peso da doença não era só físico, era emocional e financeiro. Filho, não sei mais o que fazer, chorava Maria, segurando as mãos de Bruno enquanto ele tentava, em vão, se levantar da cama. Pedro, um homem de poucas palavras, apenas apertava os punhos, impotente diante da situação. Foi então que Dona Jussara, uma vizinha que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em sua casa com um convite que mudaria tudo. Maria, leva esse menino na igreja. Lá tem pastores ungidos, orações que libertam, e Deus faz milagres. Eu já vi gente sarar de coisas piores, disse ela com convicção. Maria, embora católica, não tinha mais a quem recorrer. Vamos tentar, Bruno. Não custa nada, sussurrou, enquanto o filho, cético, apenas assentiu com a cabeça, mais por cansado do que por fé. O primeiro dia na Igreja Universal foi um choque para Bruno. Ele nunca tinha visto nada igual. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e as pessoas oravam com uma intensidade que ele não conhecia. Quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre fé e libertação, Bruno sentiu algo diferente, uma esperança que há meses não habitava seu coração. Deus não desistiu de você, gritava o pastor, enquanto apontava para a plateia. Essa doença não é maior do que o poder de Jesus. No final do culto, houve um chamado para os que precisavam de um milagre. Bruno hesitou, mas sua mãe o incentivou. Vai, filho. Deus está aqui. Com dificuldade, ele se levantou, apoiado em moletas, e foi até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, Bruno sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. Medula seja restaurada. Nervos voltem a funcionar. Ordenava o pastor, enquanto a congregação repetia em coro: é nosso, Senhor, é nosso. Bruno não sarou naquele dia, mas algo dentro dele mudou. Ele voltou para casa com uma pequena chama de fé acesa. Talvez Deus possa me curar, pensou. Nos dias seguintes, Bruno começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam para clamar a Deus pelos milagres. Aprendeu sobre o poder do dízimo e das ofertas, não como uma obrigação, mas como uma semente de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer sua obediência e confiança, explicava o pastor em uma das reuniões. Bruno, que mal tinha condições de pagar as contas do hospital, decidiu dar um passo de fé e separar o dízimo, mesmo que fosse pouco. Se Deus é fiel, Ele vai me abençoar, disse a si mesmo. Uma noite, durante a Fogueira Santa de Israel, um culto especial de libertação, Bruno foi convidado a participar da campanha dos 73 dias de jejum e oração. Era um desafio, jejuar 3 vezes por semana, orar com unção e crer no impossível. Essa campanha é para quem quer ver o sobrenatural de Deus, anunciou o pastor. Bruno aceitou. Todos os dias ele orava em casa, ungido com o óleo consagrado que ganhou na igreja, declarando: Senhor, eu creio que o Senhor me curará. Minha medula será restaurada. As dores ainda persistiam, mas Bruno notou algo: elas estavam diminuindo. No início eram agudas, constantes. Agora vinham em ondas, como se algo estivesse mudando dentro dele. Sua mãe, que o via lutar, também começou a frequentar a igreja e a orar com ele. Deus está ouvindo, filho. Não desista agora. O milagre aconteceu em uma vigília de oração, uma noite em que a igreja ficava aberta até de madrugada para clamar a Deus. Bruno chegou fraco, mas determinado. Durante o culto, o pastor fez um chamado para os que precisavam de um toque divino. Bruno, com lágrimas nos olhos, foi ao altar. Desta vez, não usou muletas, ele arrastou os pés, apoiado em sua mãe e em um irmão da igreja. Quando o pastor orou por ele, Bruno sentiu uma descarga elétrica percorrer sua coluna. Levante-se em nome de Jesus, ordenou o pastor.
E, para espanto de todos, Bruno sentiu força nas pernas. Tremendo, ele se apoiou na cadeira à sua frente e se levantou. Primeiro, um passo. Depois, outro. A igreja explodiu em gritos de alegria. Glória a Deus! É milagre! Clamavam. Bruno chorava incrédulo. Eu estou andando. Eu estou andando sem dor. Os médicos não tinham explicação. Exames posteriores mostravam que a compressão na medula havia desaparecido. Os nervos estavam regenerados. Isso não tem lógica médica, disse um neurocirurgião. Mas Bruno sabia a verdade, não era lógica, era milagre. Era Deus respondendo à sua fé. Hoje Bruno não só caminha como corre. Ele se tornou um servo na Igreja Universal, ajudando outros que chegam com doenças e desesperanças. Sempre que dá seu testemunho no altar, ele repete a mesma frase: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Mas ele quer que a gente dê o primeiro passo, que a gente creia, mesmo quando tudo parece impossível. Sua vida é um exemplo de que a fé não é passiva. É luta, é obediência, é persistência. É acreditar que mesmo no vale mais escuro, Deus está preparando uma vitória. Se eu tivesses desistido na primeira oração, não estaria aqui, diz ele. Mas Deus honra quem honra ele. O dízimo, as ofertas, as campanhas, tudo isso é semente. E quando a gente planta com fé, a colheita vem. Para quem lê essa história e está passando por uma batalha, Bruno deixa uma mensagem. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Na Igreja Universal eu aprendi que a fé move montanhas. E a minha montanha foi removida. A vida de Bruno mudou completamente depois daquele milagre. O médico que o atendeu no hospital, um homem cético que já havia visto muitos casos sem solução, não conseguia esconder a surpresa ao ver os exames do rapaz. As manchas no pulmão que antes ocupavam quase todo o espaço, simplesmente não estavam mais lá. Isso não tem explicação médica, admitiu, coçando a cabeça enquanto olhava as imagens lado a lado. Pela ciência, isso era impossível. Bruno sorriu e respondeu com calma: para Deus, nada é impossível. O médico, curioso, acabou indo até a Universal no domingo seguinte. Não para buscar um milagre, mas para entender como aquele jovem, que deveria estar em tratamento de quimioterapia, estava ali saudável, cheio de vida e falando de fé com tanta convicção. Enquanto isso, a notícia do milagre se espalhou pela igreja. Muitos que conheciam Bruno de vista, que o viam chegar fraco às reuniões, agora o abraçavam com lágrimas nos olhos. Você é uma prova viva, dizia uma irmã que havia orado por ele em uma campanha do desafio dos 3 dias. Eu sabia que Deus ia fazer algo grande. Mas Bruno não queria que a história parasse nele. Toda vez que alguém lhe pedia um testemunho, ele falava com paixão: Deus não fez isso só por mim. Ele quer abençoar você também. Mas você precisa dar o primeiro passo. E então contava como, mesmo com o salário apertado, nunca deixou de dizimar. Como, mesmo com dor, nunca deixou de ir à igreja. Como, mesmo com medo, nunca deixou de crer. Um dia, uma mulher chamada Marisa o procurou depois do culto. Ela estava com um nódulo na tireoide e os médicos falavam em cirurgia. Bruno, eu tenho medo. Será que Deus pode me curar como curou você? Ele segurou as mãos dela, olhando nos seus olhos cheios de lágrimas e disse: claro que pode. Mas você tem que fazer a sua parte. Vá à campanha da Fogueira Santa, dê a sua oferta com fé, e não desista de orar. Deus está esperando você mostrar que confia nele. Marisa seguiu o conselho. Participou da campanha, deu sua oferta com fé, e todas as noites, antes de dormir, declarava: meu Deus é maior que qualquer doença. Uma semana depois, nos exames de rotina, o nódulo havia sumido. O médico, espantado, perguntou: o que você fez? Ela respondeu, emocionada: eu só crer. E Deus fez o resto. Histórias como a de Bruno e Marisa não são raras na Universal. Todos os dias pessoas chegam quebradas, doentes, endividadas e saem transformadas. Não porque a igreja tem um poder mágico, mas porque ali elas aprendem a exercitar a fé de verdade. A crer além do que os olhos veem. A lutar na oração até a vitória chegar. Bruno hoje é um obreiro na igreja. Não prega de púlpito, mas seu testemunho fala mais alto que qualquer sermão. Sempre que pode, ele visita hospitais, leva a palavra de fé para quem está desanimado. Eu já estive do outro lado, diz ele. Sei como é ouvir o médico dizer que não tem jeito. Mas também sei como é ver Deus virar o jogo. Para quem ainda duvida, ele faz um desafio: experimente a Deus. Dê o primeiro passo. Seja no dízimo, na oferta, na oração de madrugada. Deus não falha. Ele só está esperando você mostrar que está disposto a confiar nele. Porque quando a gente faz a nossa parte, ele faz a dele. E a parte dele? Sempre é milagre. A vida de Bruno mudou, mas a história dele não é só sobre ele.
É sobre como o milagre se multiplica quando a gente não guarda só para si. Todo mês, quando ele vai ao altar dar seu dízimo, lembra daquela noite em que sua mãe colocou nas mãos do pastor as últimas moedas que tinha, chorando, mas crendo. Hoje ele faz o mesmo, não por obrigação, mas porque sabe que ali tem um pacto. Cada real que ele entrega é uma semente que vai voltar em bênção, e já voltou muitas vezes. Tem a história da Dona Maria, por exemplo. Uma senhora que ele encontrou no hospital com um diagnóstico de câncer avançado. Os médicos tinham dado 3 meses de vida. Ela estava tão fraca que mal conseguia segurar a Bíblia que Bruno levou. Mas ele não desistiu. Todos os dias antes do trabalho, passava lá, orava com ela, falava da fé que move montanhas. Até que um dia, Dona Maria olhou para ele com os olhos brilhando e disse: "Filho, eu sonhei com Jesus ontem. Ele me falou que eu ia dançar no meu netinho." Bruno sorriu, porque já conhecia aquele brilho. Era o mesmo que tinha visto no rosto da sua mãe anos antes. 3 meses depois, Dona Maria não estava no velório, como os médicos previam. Estava, sim, de pé, segurando a mão do netinho que nasceu saudável, balançando os quadris na sala de casa ao som de um samba gospel. O exame não mostrava mais nenhum vestígio da doença. Os médicos chamavam de remissão espontânea. Ela chamava de milagre. E Bruno chamava de mais uma prova de que Deus não muda. O que muda é a gente quando decide confiar. Mas nem todo milagre vem de forma tão visível. Tem os que acontecem no coração, como com o seu João, um homem amargurado que chegava na igreja só para reclamar. Dizia que já tinha orado tanto e nada mudava. Até que um dia Bruno levou para um culto de libertação. Não foi fácil. Seu João resistia, falava que aquilo era coisa de louco. Mas quando o pastor impôs as mãos e começou a orar, algo quebrou dentro dele. Não foram lágrimas, foram soluços. Anos de raiva, de dor guardada saíram de uma vez. Depois daquele dia, seu João não faltou mais a um culto. Hoje é ele quem abraça os novos visitantes e diz: "Se Deus mudou eu, pode mudar você também." Bruno sabe que cada história assim é como um pedaço do quebra-cabeça que Deus está montando. Às vezes, as pessoas perguntam para ele: por que alguns são curados e outros não? Ele responde com a mesma simplicidade de sempre: Deus sabe o que faz. Às vezes o milagre não é a cura física, é a força para aguentar a luta. Às vezes é a paz que não faz sentido. Mas uma coisa eu garanto: ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou. Porque quando você encosta na Universal, ou você muda, ou você não quer mudar. Mas a oportunidade, ela está ali. E é por isso que toda terça-feira, você vai encontrar Bruno no altar, de joelhos, orando por quem ainda não viu a vitória. Porque ele sabe que atrás de cada rosto ali tem uma história esperando por um final diferente. Tem o desempregado que precisa de um trabalho, a mãe que chora pelo filho nas drogas, o casal que sonha com um milagre no casamento. E ele ora como se cada um fosse da sua família, porque no fundo é. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, gosta de dizer. E se alguém duvida, é só olhar para trás, para o menino que já esteve entre a vida e a morte, para o jovem que quase desistiu, para o homem que hoje carrega a esperança no bolso como se fosse um tesouro. Se Deus fez por mim, pode fazer por você. Não é questão de merecer, é questão de crer. E quando a gente crê de verdade, aí o impossível vira só mais um detalhe. Naquela noite, enquanto o pastor falava com a voz firme mas cheia de emoção, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma foto amassada do filho, Lucas. Ele tinha só 22 anos, mas as drogas já tinham roubado seu sorriso, seu peso, sua vontade de viver. Há 3 meses ela não sabia nem onde ele dormia. As noites eram um tormento, acordava com o celular na mão, esperando uma ligação que nunca vinha, ou pior, que viesse com mais notícias. Mas naquela reunião, algo foi diferente. Enquanto o pastor falava sobre o impossível virar detalhe, Marisa sentiu uma queimação no peito, como se alguém tivesse acendido uma chama onde só havia cinzas. Ela fechou os olhos e começou a orar não com palavras, mas com lágrimas. Não pedia mais por Lucas, ela exigia em nome de Jesus. Senhor, o Senhor disse que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então vai, busca meu filho agora. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Lucas estava deitado num colchão sujo num quarto alugado que cheirava a mofo e desesperança. Ele havia prometido a si mesmo que aquela seria a última dose, mas a abstinência doía mais que qualquer coisa. De repente sentiu um calor estranho, como se alguém tivesse colocado uma mão no seu ombro. Ele virou bruscamente, mas não tinha ninguém. Então ouviu, não com os ouvidos, mas dentro dele, uma voz que dizia: "Chega, você não foi feito para isso." Lucas tremia. Não era alucinação, não era efeito da droga. Era real.
Ele se levantou, foi até o banheiro e jogou no vaso tudo o que tinha comprado horas antes. Depois, sem entender direito por que, digitou no celular: igrejas perto de mim. O primeiro resultado era a Universal, com um culto acontecendo naquele exato momento. Algo dentro dele disse: vai. Enquanto isso, Marisa ainda estava de olhos fechados quando sentiu um toque no braço. Abriu os olhos e viu uma obreira sorrindo. Irmã, tem um rapaz lá fora perguntando por você. Diz que é seu filho. O coração de Marisa quase parou. Ela correu para a porta e entre as colunas da igreja viu Lucas, pálido, magro, mas lúcido. Os olhos dele brilhavam de um jeito que ela não via há anos. Mãe, a voz dele quebrou. Eu não aguento mais. Me ajuda. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio do saguão, com pessoas passando e sorrindo, algumas até parando para orar por eles. Marisa não conseguia parar de tocar no rosto do filho, como se precisasse confirmar que não era sonho. É real, meu Deus, é real. Ela repetia. Dentro do templo, o pastor olhou para a cena e sorriu. Não era a primeira vez que via algo assim, mas cada milagre era como o primeiro. Ele subiu ao púlpito e falou sem planejar. Alguém aqui precisa de um milagre na família? Porque Deus acabou de mostrar que ele não só ouve, como age. O que é impossível para os homens, para Deus é só mais uma terça-feira. A igreja explodiu em aplausos e glórias. Lucas, ainda abalado, foi levado para a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o rapaz caiu no chão, não por fraqueza, mas por uma força que parecia lavar por dentro tudo o que o escravizava. Quando se levantou, os olhos estavam diferentes. Não havia mais medo, só uma paz que não fazia sentido para quem viu de onde ele tinha vindo. Na semana seguinte, Lucas estava no altar, dando seu testemunho. Contou como, naquela noite, sentiu que algo, ou alguém, o arrastou para fora do buraco. Não foi força de vontade. Foi Deus. Porque eu já tinha tentado parar sozinho e não conseguia. Mas ele pode. Marisa, sentada na primeira fileira, chorava sem parar. Não de tristeza, mas de uma alegria que doía, porque era grande demais para caber só nela. Ao lado, uma senhora que ela não conhecia segurou sua mão e sussurrou: minha filha também está nas drogas. Você acha que? Marisa virou para ela com os olhos brilhando e respondeu sem hesitar: não é questão de achar, é questão de vir aqui e pegar. Porque se Deus fez por mim, Ele faz por você. E não tem droga, não tem vício, não tem situação que resista quando Deus decide agir. Enquanto a música de vitória tocava, o pastor olhava para aquele mar de pessoas, algumas de mãos levantadas, outras ainda com o peso do mundo nos ombros, e sabia. Cada uma ali era uma história prestes a ser reescrita. Porque na Universal o milagre não é exceção. É rotina. E o impossível? Bom, o impossível é só o palco onde Deus gosta de se apresentar. Naquela mesma noite, enquanto Marisa saía da igreja com o coração leve como nunca antes, ela sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mãe, eu tô aqui na porta. Não aguento mais isso. Me ajuda. O coração dela disparou. Era a voz do filho, que há meses não dava notícias. As palavras tremiam em suas mãos, mas dessa vez não era medo. Era uma certeza que nascia lá no fundo da alma. Ela olhou para o céu como se quisesse confirmar com Deus: é agora, Senhor. Não deixe ele escapar. Correu até a entrada da Universal e lá estava ele, magro, com olheiras fundas e as mãos trêmulas, mas vivo. Quando os olhos dele se encontraram, não houve gritos, nem brigas, nem cobranças. Só um abraço apertado, daquele que só uma mãe que quase perdeu o filho sabe dar. E entre lágrimas, ela sussurrou no ouvido dele: vem, meu filho. Hoje você nasce de novo. Dentro do templo, o pastor já os esperava, como se soubesse que aquela seria uma noite de colheita. Sentado nos bancos da frente, entre pessoas que também carregavam suas batalhas, o rapaz ouviu pela primeira vez que não estava condenado. Que aquele vício que o dominava não era mais forte que aquele que o havia criado. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, algo dentro dele se quebrou, não de dor, mas de alívio. Como se grilhões invisíveis caíssem no chão com estrondo. Nos dias que seguiram não foi fácil. As tentações voltavam como ondas, mas dessa vez ele não estava sozinho. A cada reunião, a cada oração, a cada palavra de fé que ouvia, sentia uma força nova crescendo dentro de si. E a mãe, que antes chorava escondido no quarto, agora sorria ao vê-lo acordar cedo para ir à igreja, ao ouvir suas risadas de volta, ao perceber que os olhos dele brilhavam outra vez. Um domingo, 3 meses depois, foi ele quem subiu ao púlpito para dar o testemunho. Com a voz firme e o olhar sereno, contou como tinha chegado ali como morto-vivo e saído como um vencedor. Pensava que nunca ia sair daquela vida, mas Deus me tirou do lixo e me colocou num trono.
E se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um aqui. A Platiou não teve fim. E no meio da multidão, uma senhora, a mesma que havia segurado a mão de Marisa naquela primeira noite, chorava sem parar, porque seu filho também tinha voltado para casa. Porque é assim na Universal. O que o mundo diz que está perdido, Deus diz que é só uma história esperando um final feliz. E os milagres? Eles não param. Eles só começam. O milagre que não acaba. Quando o culto terminou, Marisa procurou o filho nos fundos da igreja. Ele a abraçou forte, como se quisesse compensar cada segundo de ausência. Mãe, eu sonhei com você todas as noites, confessou, a voz embargada. Até quando eu não queria mais viver, era a sua voz que me puxava de volta. Ela sorriu, enxugando as lágrimas com as costas da mão, as mesmas que meses antes, tremiam de medo ao bater a porta da Universal. Naquela noite em casa, a mesa estava posta como nos velhos tempos. O cheiro de comida caseira se misturava ao som das risadas do irmão mais novo, que não entendia bem o que tinha acontecido, mas sabia que algo grande havia mudado. Enquanto servia o prato do filho, Marisa notou as marcas nos braços dele, cicatrizes de uma guerra que ele havia vencido. Isso aqui não é vergonha, não, meu filho, ela disse, tocando-as com carinho. É prova de que Deus escreve reto por linhas tortas. E olha só como ele fez bonito no final. Anos depois, aquele jovem se tornaria conselheiro de outros que, como ele, achavam não haver saída. Eu era a prova viva de que o diabo mentiu, costumava dizer. Ele disse que eu era lixo, mas Deus me transformou em testemunho. E toda vez que alguém desistia na metade do caminho, ele contava a história da mãe que não desistiu, da igreja que abriu os braços, e do Deus que faz do impossível já está feito. Reflexão final. A vida às vezes nos joga no chão para nos ensinar a olhar para cima. O milagre não está só em sair do buraco, mas em descobrir que no fundo dele, Deus já havia estendido a mão, e que muitas vezes, essa mão vem através de alguém que se recusa a nos soltar. A lição? Nunca subestime o poder de uma oração persistente, de um abraço no momento certo, ou da fé que vê além do que os olhos enxergam. Porque as maiores ressurreições começam quando alguém se importa o suficiente para não deixar a história acabar. E assim o milagre continuou, não como um ponto final, mas como uma vírgula na vida daqueles que dali em diante escolheram acreditar. O que o mundo enterra, Deus ressuscita.